Estamos de volta para continuar os estudos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam animados para continuarmos com a seção 6, que trata dos impedimentos. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Então, já vimos o capítulo 1 da LESP, o capítulo 2, estamos no título 2, aliás, órgãos da LESP, capítulo 1 da mesa, capítulo 2 das comissões. E agora, seção 6 dos impedimentos. No vídeo anterior, deixamos algumas questões para vocês, 3 questões na verdade. Qual é a diferença entre seção com cedilha e seção com 2 S's? Na questão 2, qual é a diferença entre sessão legislativa, período legislativo e legislatura? E questão 3, qual é a diferença entre maioria simples, maioria absoluta e maioria relativa? Tivemos aqui a resposta de um inscrito, o Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, pela participação. Na questão 1, então vamos apenas ler a resposta dele na questão 1, que é uma questão mais de português, né? Seção com 2 S é usada para designar intervalo de tempo, ou seja, reunião, ou uma consulta, ou um espetáculo, o tempo que está acontecendo, né? Esses eventos. Uma sessão de assembleia, sessão de cinema, dentre outras. Sessão, como estamos olhando aí na tela, seção 4, com cedilha, tem sentido de repartir. Ela vem do verbo sessionar, que quer dizer separar em partes. Por isso é aplicada para se referir a departamentos, setores governamentais e partes de obras literárias e leis, por exemplo. Muito obrigado, Marcelo. Agora a questão 2, ele não deixou a resposta aqui para a gente, mas então vamos olhar aqui o site da Câmara dos Deputados, que vai trazer aqui o que é legislatura. Por exemplo, coloca assim no Google legislatura, sessão legislativa, Câmara dos Deputados, vocês vão encontrar essa página aqui, ó. Legislatura é o período de 4 anos durante o qual se desenvolvem as atividades legislativas. Cada legislatura é dividida em 4 sessões legislativas, que por sua vez possuem 2 períodos legislativos ordinários. Então, no caso da LESP, eles já estão na 19ª legislatura, que iniciou em 2019, um período de 4 anos, e vai até 2023. Uma sessão legislativa, ela vai iniciar aí em 15 de março, aí acontece o primeiro período legislativo, que termina em 30 de junho. Acontece um recesso de 30 de junho até... Ficou um pouco torto aqui, mas tudo bem. De 30 de junho até o dia 1º de agosto. E depois inicia o segundo período legislativo em 1º de agosto e vai até 15 de dezembro. Certo? Recesso. Primeiro período legislativo. Segundo período legislativo. Isso daqui é uma sessão com 2 S's sessão legislativa. Certo? Creio que ficou claro agora. Então, a sessão legislativa corresponde ao período de trabalho parlamentar durante um ano. Já falamos o que é uma legislatura, o que é
uma sessão legislativa e o que é um período legislativo. Período legislativo, lembrando vocês que é como se fosse um semestre legislativo, né? Já mostramos lá na figurinha para vocês. Agora, quando ele fala sessão, e ele traz para a gente vários prazos, né? Com a palavra sessão. Vamos colocar aqui, ó, para vocês verem. Olha lá, ó. No prazo de 2 sessões ordinárias, ó, veja que interessante, ele já fala que é uma sessão ordinária. Ele se refere, na verdade, às reuniões das comissões ou as reuniões em plenário, certo? E a gente vai ver mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Então, vamos voltar aí para a aula de hoje, que trata dos impedimentos no artigo 43. Já me esquecendo da questão 3, né? Qual é a diferença entre maioria simples, maioria relativa e maioria absoluta? Questão 3 também, o nosso colega Marcelo deixou aqui muito bem explicada, que traz a Constituição Federal acerca do tema, né? Artigo 47 da Constituição Federal. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Estamos falando da Câmara dos Deputados e Senado, porém, isso também acaba se estendendo para as demais casas legislativas. Então, a regra é que aconteça a votação por maioria simples. Mas o que vem a ser maioria absoluta? Maioria absoluta é a exceção. Quando houver aí a votação por meio de maioria absoluta, vai estar de forma expressa no regimento. Então, a maioria absoluta, ela é fixa e é composta pelo primeiro número inteiro acima das metades dos membros da Casa Legislativa. Se não é um número acima, certo? É o próximo número inteiro. Então, no caso da Câmara dos Deputados, tem 513 membros, metade seria 256,5 e o próximo número inteiro, né, que é a maioria absoluta, são 257 votos. Agora, a maioria simples, ela varia de acordo com o número de parlamentares presentes nas sessões. Não há manifestação legislativa sem que ao menos a maioria absoluta de votos se faça presente. E a maioria relativa é a mesma coisa que a maioria simples, tá? Eu só coloquei para parecer que são 3 coisas diferentes, mas na verdade maioria simples é a mesma coisa que maioria relativa, que é a regra. Toda deliberação legislativa, em regra, deve ser tomada pela maioria simples de voto. E a maioria relativa, então, tem esse nome justamente porque é variável, depende do número de parlamentares presentes naquela sessão. É qualquer maioria, desde que se faça presente ao menos a maioria absoluta dos votos. E é necessário para aprovações de leis, decretos legislativos, resoluções. Por exemplo, aqui tem um exemplo bem interessante que ele deixou aqui na pesquisa que ele fez, né? Marcelo, novamente agradecemos. Um exemplo de 100 deputados, se comparece naquela sessão 54. A maioria absoluta sempre é a metade mais 1, né? Então a maioria absoluta continua sendo 51 votos. Então, a partir de 51 parlamentares, já seria possível abrir as votações. Mas aqui no caso temos então nessa reunião específica do exemplo 54. Então a maioria simples se dá dividindo esse número em 2, 54 dividido por 2. Então a maioria simples são 28 votos, certo? Então vamos lá para
finalmente, né, iniciar aí os estudos de hoje. Seção 6 dos impedimentos. Artigo 43. Sempre que um membro da comissão não puder comparecer às suas reuniões, comunicá-lo-á ao seu presidente, diretamente ou por intermédio do líder de seu partido, para efeito de convocação do respectivo substituto. O presidente da comissão vai cuidar de substituir e o parlamentar deve avisar o presidente, né, para que ele convoque por intermédio do líder do seu partido o substituto, o respectivo substituto. Parágrafo 1º. Na falta de substituto, o presidente da Assembleia, a requerimento do presidente da comissão respectiva, designará substituto eventual, por indicação do líder do partido a que pertencer o impedido ou ausente. Então, o presidente da comissão não conseguiu encontrar o substituto habitual, precisa então eleger um outro substituto. O que acontece? O presidente vai até o presidente da Alesp, né? E o presidente da Alesp, sob indicação do líder do partido, ele designa o chamado substituto eventual. Parágrafo 2º. Cessará a permanência do substituto na comissão desde que o substituído compareça à reunião. Uma vez que o substituído, né, ou seja, o oficial, ele chega na reunião, aí o substituto já não é mais necessária a presença do substituto e ele vai embora, né? Seção 7 das vagas. Então vamos fazer o cheque aqui, ó. Seção 6. Vamos entrar na seção 7 das vagas. Lembrando que estamos aqui falando das comissões, das vagas de quê, né? Das vagas das comissões. Artigo 44. As vagas nas comissões verificar-se-ão na hipótese prevista no artigo 61-A e ainda nos seguintes casos. Inciso 1. Com a renúncia. 2. Com a perda do lugar, nos termos do parágrafo 4º do artigo 27 e do parágrafo 2º deste artigo. 3. Com a substituição efetuada pelo líder. 4. Na hipótese prevista no parágrafo 6º deste artigo. As vagas. Quando é que se cria uma nova vaga? Mediante renúncia, perda do lugar, pelos casos previstos nesses trechos, substituição efetuada pelo líder do partido, na hipótese prevista no parágrafo 6º deste artigo. Vamos ler aqui, ó, está bem aqui ao lado. Perderá o lugar na comissão parlamentar que não relatar mais de 20% das matérias a ele distribuídas no curso de cada sessão legislativa anual. Aqui, ó, é interessante, quando ele fala anual, já dá para perceber que ele está falando de período, né? Então, veja que tem uma meta aí, ó. O presidente da comissão, ele designou, né, o relator. E se ele não atender a meta de ser o relator em pelo menos 20% das matérias a ele distribuídas, ele vai perder o lugar. E assim abre uma nova vaga dentro da comissão. Parágrafo 1º. A renúncia de qualquer membro da comissão será ato acabado e definitivo, desde que manifestada em plenário ou comunicada por escrito ao presidente da Assembleia. Como se faz uma renúncia? Se manifesta em plenário ou comunica
por escrito ao presidente da Assembleia. Olha que interessante. Não é o presidente da comissão, vai direto para o presidente da Assembleia. Isso é considerado um ato acabado e definitivo. Ou seja, uma coisa muito certa mesmo, né? Ele repete, além de acabado, definitivo. Parágrafo 2º. Perderá automaticamente o lugar na comissão a deputada ou deputado que na mesma sessão legislativa 1. Faltar, sem apresentar justificativa, a 4 reuniões ordinárias consecutivas ou 8 alternadas. 2. Faltar, mesmo apresentando justificativa, a 16 das reuniões ordinárias. 3. Incorrer no disposto no parágrafo 6º deste artigo. Estamos falando de perda automática do lugar na comissão. Então, as comissões elas precisam funcionar e tem as seguintes regras. Perda automática no caso de falta sem justificativa, falta injustificada em 4 reuniões ordinárias consecutivas ou 8 alternadas ou 16 reuniões justificadas, certo? Então ficou bem fácil aí, hein? Tudo na sequência, né? O dobro de 4 é 8, o dobro de 8 é 16. Então 4 sem faltas injustificadas consecutivas, 8 faltas alternadas, tanto faz justificada ou não justificada, ou 16 faltas justificadas, 16 das reuniões ordinárias. Incorrer no disposto no parágrafo 6º deste artigo. Já lemos o parágrafo 6º também, ó, que ele deixar de relatar pelo menos 20% das matérias a ele confiada ou a ela confiada. Parágrafo 3º. A deputada ou deputado que perder o seu lugar na comissão, a ela não poderá retornar no mesmo biênio. Certo. Parágrafo 4º. A vaga em comissão será preenchida por nomeação do presidente da Assembleia, dentro de 3 reuniões, de acordo com a indicação do líder do partido a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo. Então, quem é a pessoa responsável por nomear o preenchimento da vaga, né? Por fazer o preenchimento da vaga, é o presidente da LESP. Então, ele vai esperar até 3 reuniões para o líder do partido indicar o novo membro. Se depois de 3 reuniões o líder não indicar ninguém, ele vai fazer a nomeação mesmo assim. Parágrafo 5º. Se a vaga for de representante singular de um partido, a substituição se fará por mútuo acordo dos líderes dos partidos. Não havendo acordo, far-se-á comunicação ao presidente da Assembleia, que nomeará livremente substituto, quando a participação não resulte de imperativo constitucional. Lembrando que estamos aqui no parágrafo 5º do artigo 44, que trata das vagas nas comissões. Aí, no caso da saída de um representante singular de um partido, o que isso quer dizer? No caso, só tem uma pessoa representando aquele partido. E agora? Ele saiu. Todos os outros partidos têm interesse em colocar um membro do seu partido ali para dar um peso maior para o partido, né? Puxar a sardinha para o seu lado. Só que isso não é possível, né? Acaba gerando confusão. Então, a saída
é que seja indicado um novo membro mediante acordo dos líderes dos partidos. Mas, se não houver acordo, o que acontece? O presidente da Assembleia entra e nomeia livremente o substituto, desde que não haja nada na Constituição dizendo que isso é proibido, certo? Então vamos lá para o parágrafo 6º, já lemos, né? Rapidinho, vamos ler de novo. Perderá o lugar na comissão parlamentar que não relatar mais de 20% das matérias a ele distribuídas no curso de cada sessão. Vamos colocar aqui bem grande para ficar na memória mesmo. 20% é a meta mínima. E parágrafo 7º. Não será computada para os fins do parágrafo anterior a matéria que o parlamentar designado relator decline de relatar, comunicando por escrito esse fato ao presidente da comissão e desde que o faça, inclusive, com a devolução física e eletrônica da respectiva proposição, no prazo de até 24 horas, contadas a partir do recebimento em seu gabinete. Não será computada para os fins do parágrafo anterior, ou seja, para a contagem da meta, né, de trabalhos como relator. A matéria que o parlamentar designado decline de relatar, ou seja, ele não vai relatar, ou seja, deixa de relatar, decline de relatar, comunicando por escrito este fato. Não relatou, mas comunicou por escrito ao presidente da comissão. E ele não relatou, mas ele devolveu física e eletrônica a respectiva proposição no prazo de 24 horas, contados a partir do recebimento em seu gabinete. Para que outra pessoa, ali o presidente da comissão, vai designar outro parlamentar para relatar. Então, se ele fez isso dentro do prazo de 24 horas, não conta ali dentro das desistências, né, de trabalho como relator. Parágrafo 8º. O parlamentar não poderá declinar de relatar mais de 20% das matérias a ele distribuídas no curso de cada sessão legislativa. É o mesmo que fala o parágrafo 6º, praticamente, né? A mesma meta de 20% das matérias dentro de cada sessão legislativa. Então vamos ficando por aqui e na próxima veremos sobre as reuniões, artigo 45. Só vamos dar o check aqui, ó. É isso aí, pessoal. Deixem o like para que esse vídeo chegue também a mais pessoas. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para acompanhar as novidades que vamos trazer aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Bons estudos. Até a próxima.